Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Você não precisa se oferecer para pegá-los e trazê-los para o trabalho porque você ouviu que eles estão tendo um problema com o carro deles. Eles maltrataram você. Veja, Deus não dá a nós a opção de fazer o que o mundo faz. Ele nos dá a opção Tudo bem, Romanos capítulo 6. Agora deixe-me lhe dizer algo sobre o livro de Romanos. Você precisa estudar Romanos 5, 6, 7 e 8, até que você o entenda. E dependendo de quão religioso é o seu cérebro, você pode ter que estudá-lo por 2 ou 3 anos para finalmente entendê-lo. Porque ele nos fala como somos feitos justos com Deus através de Cristo, e não através do que fazemos, não através das obras. Ele nos fala sobre a carne e o espírito. Como você pode fazer uma coisa em seu espírito e querer fazer outra completamente diferente em sua carne? O apóstolo fala sobre o seu dilema da mesma forma que acontece com todos nós. Qual é o meu problema? O que eu quero fazer eu não posso fazer, o que eu não quero fazer eu sempre acabo fazendo. Eu tento fazer o bem, mas há algo operando em mim que continua me fazendo fazer a coisa errada. Miserável homem que eu sou, quem me livrará deste corpo da morte? Finalmente, graças a Deus, eu consegui através de Cristo. E Paulo estava dizendo, eu reconheço 2 coisas diferentes operando em mim. Parte de mim quer fazer o bem e parte de mim quer fazer o mal. Eu preciso de ajuda. Como posso chegar ao ponto onde sempre faço o bem? Bem, só Cristo pode trabalhar isso em nós, e Ele o faz dando-nos o poder e a graça que nós precisamos para caminhar na vontade de Deus. Se nós pedirmos, você tem que se humilhar. Você não apenas se levanta e diz, Deus, eu vou sair hoje ser bom para todo mundo. Não, você diz, Deus, me ajude a me tirar da minha mente. Ajuda-me a me importar mais como fazer outras pessoas felizes do que sobre como me fazer feliz. Veja, mesmo as coisas que Deus nos diz para fazer, precisamos da sua ajuda para fazê-las. Eu nunca subo aqui sem pedir a Deus, ajuda-me. E você pode pensar que eu poderia fazer isso em meu sono? Todas as escrituras que eu usei aqui, cada uma delas, eu olhei para cada uma delas e as li para mim mesma, de novo e de novo, antes de vir aqui. Porque eu confio no poder da palavra mais do que confio na minha carne. Levei um longo tempo, mas é onde nós precisamos chegar. Assim, em Romanos capítulo 6, há uma lição incrível que precisamos aprender. Romanos 6, 1 e 2. Que diremos a tudo isso? Devemos permanecer no pecado para que a graça de Deus e misericórdia multiplique e aumente? Agora, é claro que isso é uma pergunta ridícula, mas Paulo estava chegando agora com esta mensagem da graça. E ele estava falando com muitas pessoas que viveram sob a lei. E eles sentiam que a sua retidão com Deus foi com base nelas mantendo a lei. E você não pode manter a lei perfeitamente, não importa o que você faça ou quanto tente. E se você vive sob a lei e quebrá-la em qualquer ponto, então você é culpado. E assim as pessoas pobres viviam sob esse sistema fazendo sacrifícios por seus pecados por anos e anos e anos e anos e anos. Agora, Cristo morre por nós, Ele mantém a lei perfeitamente. Ele pagou o preço da nossa liberdade. E Ele diz, eu vos darei graça, e onde o pecado abunda, a graça se fará mais abundante. Não há nenhuma maneira pela qual possamos suplantar a bondade de Deus. Essas pessoas todas estão dizendo, eu acho que nós nem sequer teremos que tentar não pecar. Porque há tanta graça, e então, eu acho que quanto mais pecado, mais graça haverá. Então ele disse, no verso 2, de maneira nenhuma, como podemos nós que morremos para o pecado continuar vivendo nele por mais tempo? Agora, quando recebemos a Cristo, quando descemos as águas do batismo, nós voltamos para fora e morremos para o pecado. O batismo é um sinal exterior de uma decisão interior de seguir a Cristo. Fomos sepultados com Cristo e ressuscitando para uma nova vida. Você diz, bem, o que significa estar morto para o pecado? Isso não significa que o pecado esteja morto? O pecado está bem vivo e há tentação de quer que você vá. Mas há uma parte de nós que está morta para ele. A nossa parte espiritual não quer o pecado. É por isso que quando você recebe a Cristo, de certa forma, até que você aprenda realmente a mensagem inteira aqui, você pode realmente ser mais infeliz do que você era antes de você ser salvo.
Inicialmente você tem um pouco daquela coisa tipo uma lua de mel, onde tudo é apenas como, oh meu Deus, meu Deus. Oh meu Jesus, 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 meu Jesus querido. É mais ou menos assim. E então de repente Deus começa a dizer, ok, o estágio bebê acabou, tá na hora de crescer. E todas as coisas às quais você estava acostumado que não incomodavam, de repente incomodam você. Bem, o que você quer dizer? Agora eu não posso fazer isso? Eu não posso fazer aquilo? Isso é porque esta parte espiritual que está morta para o pecado não está mais disposta a colocar-se com a parte carnal, que ainda tem o princípio do pecado nela. Agora eu sei que eu estou tentando fazer um download aqui, então espero não te perder, mas se assim for, eu acredito que Deus vai explicar isso para você depois da reunião. Porque não posso impor isso a você se você não compreender por si mesmo. Se você é nascido de novo, em seu espírito, você quer fazer o que é certo. E você tem tudo o que precisa para obedecer a Deus. Você tem autocontrole, amor, alegria, paz, paciência, bondade, gentileza. Está em você. Mas você ainda tem uma carne. E sua carne é o seu corpo. E sua alma, as partes de sua alma que não são crucificadas. Isto significa partes da sua alma que ainda não foram entregues a Deus realmente. Há uma guerra pela alma do homem. O Espírito de Deus quer todos vocês, o diabo quer todos vocês. O Espírito opera através de seu Espírito para ganhar esse acesso e o diabo trabalha através de sua carne para ganhar este acesso. E é por isso que sentimos algumas coisas. Isso não significa que você é horrível, não significa que você é estranho, não significa que não está salvo, significa que é um ser humano que ainda está no caminho para ser continuamente e constantemente transformado. Amém? Assim, nosso objetivo é dar a Deus e jamais ceder ao diabo. Vocês estão entendendo? Vocês estão olhando para mim como... A quem você vai se entregar? Qual a tentação que você vai tomar? Para mim, eu acho que essa é uma maneira super simples de explicar isso. Quantos estão sempre tentados a perdoar alguém, mas você não faz? Não me venha com essas carinhas, gente. Se eu disser quem quer um milagre, você levanta as mãos depressa. Pense nisso. Você já se sentiu tentado a dar mais oferta do que você dá? Se agora eu pedir a alguém, poderia me dar um copo d'água? Haveria uma multidão enorme na porta tentando pegar água para mim. Mas se talvez o seu marido estivesse em casa e dissesse, você pode pegar um copo d'água para mim, você acha que eu sou sua escrava? Pegue a sua água. Te peguei, né? Estou falando sério, eu estou no ponto em minha vida onde o meu objetivo é me entregar para as tentações de Deus e ceder quando Ele tenta me fazer algo de bom. E eu vou te dizer a verdade, a Bíblia diz que você pode andar no Espírito e não satisfazer os desejos da carne. E essa é a coisa boa. O livro que eu escrevi sobre os hábitos, eu não chamei de quebrando maus hábitos, criando bons hábitos, chamei de criando bons hábitos, quebrando maus hábitos, porque a verdade é que você não precisa lutar contra tudo de ruim, só precisa se concentrar em desenvolver o bem e não haverá espaço na sua vida para o mal. Amém? Você não precisa olhar para tudo que é de errado com você o tempo todo. Olhe para Cristo, olhe para a palavra. Comece a fazer o que Ele quer que você faça e muito em breve você vai dizer, meu Deus, estou mudando, eu nem sei como aconteceu isso. Agora Ele está dizendo que nós estamos mortos para o pecado. Veja o verso 11. Romanos 6:11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado e a sua relação com Ele quebrada, mas vivos para Deus, vivendo em comunhão com Ele em Cristo Jesus. Agora considerem-se significa o que você pensa a respeito disso. A verdade inicial é que você nunca vai ir além do que você acredita. Assim, não importa o quanto você está morto para o pecado no Espírito, se você não acredita nisso, não vai ajudá-lo. Eu acho que nós realmente precisamos fazer muitas reflexões sobre o que nós realmente acreditamos. Realmente acredito que sou chamada para fazer isso. Eu ouvi de Deus o que vou pregar hoje. Então, se eu realmente acredito nisso, não há nenhuma necessidade de eu deixar o inimigo nem mesmo me tentar pensar que
isso não é bom e que a mensagem está errada. Veja, eu desisti de tudo isso há muito tempo porque eu não cheguei até aqui para ser atormentada. Levanto-me aqui para seguir a Deus e trazer a você o que acredito que é uma palavra do Senhor. Quantos tomam uma decisão em que você acredita que realmente ouviu de Deus a respeito e então você chega ao meio disso e o diabo começa a dizer que você está fazendo a coisa errada? Certo. Veja, isso é quando você precisa dizer, não, eu acredito que eu ouvi de Deus. É o que você acredita que determina se você vai ter paz ou se você vai ter infelicidade. Agora, verso 12. Portanto, não permitam que o pecado domine os seus perecíveis corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam os seus desejos e estejam sujeitos aos desejos e paixões. Não ofereçam ou cedam os membros de seus corpos e faculdades ao pecado como instrumentos de injustiça, mas ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida eterna. E ofereçam os membros dos seus corpos e faculdades a Deus, apresentando-os como instrumentos de justiça. Então, aqui está o que eu recomendo. De manhã, quando você se levantar e tiver seu tempo com Deus, e eu espero que você tenha o seu tempo com Deus, forme o hábito de Deus em sua vida. Diga, Deus, eu estou aqui. Eu sei que você vive em meu espírito, agradeço por salvar-me. Obrigada por perdoar os meus pecados, agora eu sou o seu hoje. Use a minha boca, use minha mente, use meus olhos, use minhas mãos, use o meu dinheiro. Agora começamos a ficar nervosos. Mas é o meu dinheiro? Não, não é. Somos servos, não proprietários, e não teríamos um centavo se Deus não nos tivesse dado. E não se preocupe, porque se você fizer o que Deus lhe diz para fazer com seu dinheiro, terá mais do que você teria se tentasse gerenciar tudo sozinho. O sistema de finanças de Deus é absolutamente fenomenal. Aqui estou eu lhe trago todas as minhas faculdades, tudo que eu tenho, meu tempo é seu, tudo pertence a você, Deus, agora usa-me como você quiser hoje. E seja sincero quando você disser isso. Você sai. Agora, você acha que vai sair e não vai ter qualquer oposição do diabo? Ele vai tentá-lo a pensar, você não viu de Deus? Isso é ridículo, outras pessoas não vivem dessa maneira? Não precisa fazer isso, não precisa perdoá-lo. Se o fizer, eles tiram vantagem de você. Você não precisa convidá-los para a sua festa, eles não o convidaram para a festa deles. Você não precisa se oferecer para pegá-los e trazê-los para o trabalho porque você ouviu que eles estão tendo um problema com o carro deles. Eles maltrataram você. Veja, Deus não dá a nós a opção de fazer o que o mundo faz. Ele nos dá a opção de fazer o que ele faria. Qual opção você quer escolher? Isso está fazendo sentido para alguém? Quem pensa que talvez você tenha escolhido a opção errada de muitas maneiras? Tudo bem. Agora, o mundo não é o nosso lar. Estamos de passagem. 1 Pedro capítulo 2, verso 11. Para mim, servir a Deus é tão emocionante. Quando você vive do jeito que eu estou falando a respeito, onde você não apenas toca a sua própria vida esperando que Deus o abençoe, mas você oferece a si mesmo a Ele. Eu sei que às vezes isso provoca medo. Bem, será que eu não terei qualquer coisa que eu queira? Sim, você certamente terá. Você vai ter mais do que teria tentando fazer de outro jeito. Não parece que você acreditou em mim, mas tudo bem. Amados, insisto em que, como peregrinos estrangeiros exilados neste mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais, os maus desejos, as paixões da carne, a sua natureza inferior, que guerreiam contra a alma. Ele diz que somos peregrinos e estrangeiros aqui. Verdadeiramente estamos apenas de passagem. Billy Graham, que agora tem 95 anos, escreveu um livro chamado Quase em Casa. Eu amo este título. Sabe, quando eu fiz 65 anos, eu me lembro de pensar, quer saber, eu vivi 2/3 da minha vida. Eu estou muito mais perto de casa do que estava. Fico feliz que ele não tenha escrito um livro chamado Quase Morto.
Pense nisso. Estamos apenas de passagem. Esta não é a nossa casa. Quanto mais velho você fica, mais próximo está de casa. Eu quero viver a minha vida me portando mais com a eternidade, porque isso é muito mais do que esses poucos anos, mesmo se eu tiver 100 anos. E sabe, eu posso me lembrar do tempo em que, se eu estivesse enfrentando a morte, eu ficaria tão assustada e me sentindo como se... estivesse sendo tão enganada, porque a minha vida não tinha sido nada boa até aquele ponto, mas eu posso honestamente dizer, estou pronta. E eu tive um bom passeio. E Deus cumpriu a sua palavra e me deu algo grande para fazer, a capacidade de compartilhar a palavra com as pessoas. Mas isso não é tudo por acaso. Muito disso são escolhas que nós fazemos. Eu poderia ter ficado amargo, odiando meu pai até o dia da minha morte, mas teria apenas bagunçado a minha vida. E eu não poderia ter feito o que eu estou fazendo agora? Nós temos opções, você me entende? Você não tem que apenas viver como o mundo ou fazer tudo o que a carne manda você fazer. Nós temos uma opção e a nossa opção é, por meio do poder do Espírito Santo, nós podemos resistir às tentações de Satanás e nós podemos produzir para Deus e podemos ser pessoas que, cada vez que formos tentados a fazer algo de bom, nós fazemos. Eu quero encorajá-lo esta manhã para tomar cuidado aos apegos. Apegamos-nos às coisas, isso é algo muito perigoso. Vamos falar sobre pessoas. Atos 5:29 diz que nós devemos obedecer a Deus em vez dos homens. Se você está deixando alguém tomar suas decisões, se você está deixando a ameaça de perder a amizade de alguém, se você está deixando isso fazer você comprometer o que sabe que é certo, não seja tão ligado a pessoas a ponto de deixá-las roubar a vida do reino que Deus quer lhe dar. Você está aí? Não seja apegado às pessoas. Quantas mulheres estão aí? Mulheres tão lindas, que fazem escolhas tão erradas com homens, porque elas têm medo de que não os terão se não o fizerem. Sabe, se você tiver que perder tudo que Deus quer dar a você e contaminar-se para manter uma relação com alguém, você não precisa disso. Não precisa disso. Se nos importamos muito com a nossa reputação com as pessoas, vamos pagar um alto preço. Há um preço alto para a baixa vida. Que tal estar ligado a lugares? Eu me pergunto quantas pessoas estão ligadas a uma igreja onde elas têm estado a maior parte de sua vida, não são alimentadas espiritualmente, não recebem nada, não crescem, elas dormem durante a maior parte do que está acontecendo, elas não podem esperar até o culto acabar, mas elas ficam porque seus amigos estão lá. Se acostumaram, não é muito longe da casa. Aquela outra igreja que eu gostaria de ir, meu Deus, levaria 30 minutos para chegar lá. Vamos lá, a gente dirige 1 hora para chegar a uma liquidação de 75% de desconto. Você não pode se apegar a lugares. Entre para uma igreja onde você vai crescer
onde a palavra não vai somente consolar você, mas também vai confrontar você ocasionalmente. Vá para um lugar onde as pessoas realmente te amem, se importem com você e vão ser responsáveis e vão querer saber onde você está. Não mantenha o contato com essas pessoas que estão envenenando sua vida e não se importam com nada a respeito de você. Passe por um período de solidão se for preciso, mas deixe Deus dar-lhe alguns amigos reais. Vamos lá. Vamos pensar sobre Abraão por um minuto. Gênesis 12, 1 a 4. Este é provavelmente o melhor exemplo que eu conheço. Agora em Arã, o Senhor disse a Abrão, porque ele ainda não se chamava Abraão, saia por você mesmo, para a sua própria vantagem, da sua própria terra, do meio de seus parentes e da casa do seu próprio pai, e vá para o lugar que eu lhe mostrarei. E eu vou fazer de você um grande povo, e eu o abençoarei com abundante aumento de favores e tornarei o seu nome famoso e distinto, e você será uma bênção, dispensará o bem aos outros. Agora, o que você pode não saber é que Abraão e todos os seus parentes eram adoradores de ídolos. E Deus interrompeu a vida de Abraão e deu-lhe uma opção. Ele disse, olha, se você estiver disposto a ficar longe disso, imagine o quanto ele estava ligado à sua casa, ao seu país, aos seus primos, todos os seus amigos. E se Abraão tivesse dito, eu não posso sair daqui, isso é demais. E Deus nem sequer lhe disse para onde ia, essa é a parte curiosa. Ele disse, saia e vá para o lugar que eu vou mostrar-lhe. Depois que você for. E se você fizer isso, se deixar de lado essa baixa vida, vamos lá. Se você deixar de lado esta baixa vida, aqui está a vida elevada que eu te darei. Eu vou te abençoar. Eu vou dar-lhe um aumento abundante de favor. Eu vou te fazer rico. Eu vou lhe dar fama. Eu vou fazer o seu nome famoso. E eu vou fazer de você uma bênção para outras pessoas em todo lugar que for. Deus pode levar a um ponto em que você está mais interessado em ser uma bênção do que ser abençoado. E deixe-me lhe dizer, isso é quando você chegou à economia de Deus. Não se apeguem a posições. Amém? Eu trabalhei em uma igreja em minha cidade por 5 anos. Meus amigos estavam lá, tinham meu salário. Eu não tinha que querer para isso. O pastor o fazia. Eu tive algumas oportunidades lá, mas Deus tinha grandes oportunidades esperando por mim. Mas eu precisava deixar o meu trabalho na igreja. Eu não tinha que deixar a igreja, mas eu precisava deixar o meu trabalho na igreja, porque eu não poderia perseguir o que eu sentia que Deus queria que eu fizesse e manter aquele trabalho. E por 2 anos inteiros eu desobedeci totalmente a Deus. E eu fiquei mais infeliz, e mais infeliz, e mais infeliz, e mais infeliz. Eu comecei a ter todos os tipos de absurdos acontecendo na minha vida. Pessoas vindo contra mim, julgamentos, apenas coisas tolas e loucas. E eu tive que entender que estava ligada a esse lugar, a essas pessoas, a essa posição. Eu tinha honra naquele lugar. Meu assento tinha o meu nome nele. E eu tinha um lugar no estacionamento com meu nome nele. Uhul! Eu era importante lá. E porque eu tinha sido abusada, eu queria ser importante. Eu queria me sentir importante. Mas Deus não queria que fosse desta forma. Se você desistir da sua reputação aqui, você pode ter uma melhor reputação no céu. Você me ouviu? Finalmente fui embora e veja o que está acontecendo agora. Assusta-me pensar o que teria acontecido se eu tivesse ficado ali. Pergunto-me quantas coisas Deus lhe disse para ficar longe. E eu não estou falando de sair do seu casamento, por isso não seja... Mas você pode precisar tomar decisões mais fortes para não deixar que a pessoa que talvez não esteja vivendo a vida certa determine como vai ser o seu comportamento. Quero dizer, nada impede de você dizer, ei, eu te amo e eu quero que isso funcione, mas eu não vou desobedecer a Deus.
Vamos. Eu sei muito bem que alguns de vocês estão andando com pessoas que estão te envenenando. E se você apenas tomar uma decisão de desistir disso e talvez ser solitário por um período de tempo para honrar a Deus, Deus trará a bênção em sua vida se você fizer isso. Sabe, João Batista estava completamente disposto a dar a sua posição quando Jesus entrou em cena. Ele foi um precursor de Jesus. E quando Jesus veio, ele disse: ele deve crescer e agora eu devo diminuir. Você sabe que temos que saber como discernir as temporadas em nossa vida? E houve um longo período de tempo, longa temporada, onde Davi e eu gerenciamos todo o ministério. Tínhamos nossas mãos em tudo. Em cada decisão estávamos envolvidos. E chegou um ponto que eu quase morri. Porque eu estava viajando muito, eu não podia fazer tudo, eu não queria mais fazer tudo, e Deus tinha fornecido os nossos 2 filhos. Nós amamos o fato de eles trabalharem lá e ajudarem com o trabalho, mas não fomos tão bons em dar-lhes autoridade. E assim nós finalmente entregamos o funcionamento do ministério a eles, e eles só vêm a nós quando não conseguem realmente resolver. E eu tenho tanta paz, é patético. É maravilhoso. E muitas coisas melhoraram tanto. Mas veja, eu tive que realmente estar disposta a passar a tocha e ir para uma nova temporada na minha vida. Bem, a um alto custo para a vida baixa. Podemos escolher viver para agradar aos outros e desistir da vida que poderíamos ter em Deus, ou nós podemos seguir a Cristo e tudo que nós demos para o reino acabará por trazer a melhor vida que Deus pode eventualmente nos dar. A escolha é sua. Obrigado, amigos e parceiros. Juntos, nós estamos compartilhando o amor de Cristo ao redor do mundo. Para saber mais, entre em contato conosco ou visite-nos online em joycemeyer.com.br. Junte-se a nós em parceria enquanto nós compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo. O precedente foi pago pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Você encara a vida com a confiança que precisa para alcançar seu potencial máximo como pessoa? Você sente total liberdade para sair e fazer o melhor com as habilidades que Deus lhe deu? Ou, assim como muitas pessoas, você duvida da própria capacidade e isso o impede de avançar? Através do meu novo livro, Tenha Sucesso Sendo Você Mesmo, descubra como superar as provações, as derrotas e a insegurança enquanto segue em frente para viver os seus sonhos. Aprenda o verdadeiro caminho para determinar o seu valor e definir quem você realmente é. E prepare-se para experimentar todo o sucesso que Deus preparou para você. Sua vida mudará radicalmente à medida que você descobrir como ter sucesso sendo você mesmo. Peça já o seu nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Deus deixou à nossa disposição os meios para vivermos uma vida excepcional. Para isso, basta reconhecermos as coisas que Ele nos diz que são importantes e nos concentrarmos em segui-las. Ao ler o meu livro, Segredos para uma Vida Excepcional, você aprenderá a desenvolver os atributos da natureza de Deus, conhecidos como os frutos do Espírito, e se revestirá de poder para se tornar tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida. Prepare-se para crescer espiritualmente como nunca. Dê frutos e compartilhe com os outros para que eles os provem e vejam que o Senhor é bom. Quando você aplicar a palavra de Deus e cultivar os frutos do Espírito, começará a viver a vida excepcional que Deus planejou para você. Adquira você também o livro Segredos para uma Vida Excepcional, disponível nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Você tem a consciência de que nossas palavras podem aumentar ou diminuir o nível da nossa alegria? Podem afetar as respostas às nossas orações e exercer um efeito positivo ou negativo sobre o nosso futuro?
Através do meu livro, Mude Suas Palavras, Mude Sua Vida, você vai descobrir o incrível poder da palavra, um verdadeiro veículo que transmite nossos pensamentos e emoções. Apresentarei ainda uma série de orientações para garantir que a nossa linguagem seja construtiva e saudável, transformando-se em um instrumento de cura usado para alcançar bons resultados. Ao ler este livro, você passará a perceber que, mudando suas palavras, você poderá mudar a sua vida. Mude Suas Palavras, Mude Sua Vida, você encontra nas melhores lojas do ramo ou pelo site www.beloshopping.com. Você deseja aprender a ser uma pessoa disciplinada que administra sua vida com dedicação e consegue assim alcançar os seus objetivos? Então comece hoje mesmo a criar bons hábitos e se livrar dos maus hábitos. Neste livro, irei ensinar que podemos criar bons hábitos que encherão nossa vida de energia e também nos livrar dos maus hábitos que nos aprisionam. Ao desenvolver hábitos melhores, você pode se tornar uma pessoa melhor. Cada pessoa que ler este livro certamente extrairá dele grandes benefícios, pois ele lhe dará as ferramentas necessárias para mudar e despertará uma paixão pela mudança. Crie bons hábitos, livre-se dos maus hábitos. Você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com.